Oi, gente, boa noite, a paz esteja convosco. Bom, estou passando aqui, eu de manhã falei assim, eu quero gravar um vídeo hoje, e eu sempre digo o seguinte, que Deus ele sempre me move, né? A gente tem que deixar ser movido por Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de Gálatas 5:22, mas eu quero falar detalhadamente só a respeito de um fruto do Espírito, que é essencial, fundamental, para quem está nesse processo de restauração de casamento, para quem está nesse processo de Deus trabalhando no seu interior, justamente do seu objetivo, né, para a restauração do seu lar, da sua família, do seu casamento. Olha só, a gente fazendo um devocional hoje e eu li algo assim que realmente eu acho que todos nós, eu sempre digo o seguinte, a palavra de Deus fala assim, que o conhecimento consegue libertar o homem. O conhecimento, ele traz o homem a um outro nível, né? E é isso que nós precisamos, principalmente quando nós estamos no deserto. Tem pessoa que está no deserto, está rodando, está girando e não está conseguindo andar. Por quê? Porque lhe falta conhecimento da palavra, né? Tem gente que está conhecendo a palavra, mas não está aplicando essa palavra. Então é fundamental eu querer conhecer a palavra de Deus, porque o que tem poder de me transformar é a palavra de Deus, e eu praticar esse conhecimento que Deus me permitiu a ter. Olha só, a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5:22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. E eu quero falar um pouquinho a respeito da longanimidade. Eu vou até ler aqui porque eu achei fundamental. Quero que você preste bastante atenção. Você já pensou, Senhor, tu tens que me ajudar a lidar com pessoas que tu pusestes em minha vida. Estou tão cansado de tentar ajudá-la em sua atitude rebelde que gostaria de ir embora e abandoná-la para sempre. Por favor, dá-me paciência de que eu necessito para continuar trabalhando com ela. Você conhece esses pensamentos? Você já fez esse tipo de oração? Eu acho que principalmente quem está no deserto vai chegando num nível que ela fica assim, sem paciência, ela não sabe como lidar mais com essa situação, com a pessoa, né? E aí que vai entrar o que nós vamos colocar aqui hoje, a longanimidade. Olha, às vezes todos nós ficamos frustrados com outra pessoa e às vezes o nosso nível de frustração pode subir ao ponto de uma ebulição. Isso é especialmente verdadeiro quando estamos cansados de tentar ajudar as pessoas que não agem como se desejassem ou valorizassem a nossa ajuda. É muito fácil ser semelhante a Cristo com pessoas que nos valorizam ou demonstram bondade para conosco. É verdade, né, gente? Como é fácil você ajudar ou querer estar do lado das pessoas que valorizam, que te acham, que agem de bondade, como ele diz aqui. É muito mais fácil, mas com as pessoas que nos desprezam, com as pessoas que nos repudiam, que são situações que muitas vezes quem está no deserto passa muito por isso, né? O repúdio do esposo, o repúdio da esposa, o desprezo, né? E é muito difícil, mas é algo que vem a nos ensinar. Tudo isso que você está passando é algo que Deus vai te ensinar algo. Olha, porém, agiremos de maneira semelhante a Cristo quando as pessoas não nos valorizam. Você age como Jesus agiu quando ele não foi valorizado? Quando você não é valorizado, quando você está desprezado, qual tem sido a sua atitude? A sua atitude tem sido do seu eu, do seu homem natural, ou tem sido uma atitude que o próprio Jesus
você se espelhando naquilo que Jesus fez ou faria. Demonstraremos a vida de Jesus Cristo igualmente a quem nos irrita, tanto quanto a quem nos faz sentir bem ou nos trata com respeito? Olha, sempre que as pessoas percebem que você faz por elas, não escutam seus conselhos ou não valorizam a sua contribuição. A sua carne gosta de reclamar diante de quão pouco você é valorizado, respeitado, estimado e admirado. Frequentemente, é esse momento de ouro em que sua alma se levanta para dizer: desculpe-me, mas eu não sou capaz de pessoas para as pessoas limparem os pés. Investir nesse grato todo o tempo é a energia que eu podia. E eu me recuso a continuar a ajudá-lo. Ou vou trocar aqui a palavra. Muitas pessoas dizem: eu me recuso a continuar a lutar por essa pessoa, a ser determinada, a orar, a lutar pela restauração do meu casamento. E é tão engraçado isso, né? Porque são atitudes que as pessoas têm assim, que muitas vezes a gente não pode dizer somente em relação ao cônjuge, mas às vezes de um pai para com o filho, né? De uma pessoa no ambiente de trabalho. Então, é algo que Deus vem nos ensinar. Gente, até mesmo um pastor em relação ao membro, né, da congregação, que ele fica ali tentando sempre ajudar, mas ele não consegue ter aquela resposta positiva. E eu acho muito importante a gente contar, eu mostrar para vocês o que é a longanimidade. Porque a gente fala de todos os frutos do Espírito, a gente fala do amor, fala do domínio próprio. Eu já falei do domínio próprio, acho que não estou lembrada se eu falei aqui no canal, mas é fundamental. A gente fala assim, a gente fala muito rapidinho da longanimidade, da benignidade, e às vezes não fica claro para a gente o quão importante a gente saber o que é a longanimidade e praticar a longanimidade, principalmente você que está no deserto. Olha, o apóstolo Paulo lista a longanimidade como outro fruto do Espírito Santo que quer produzir em nossa vida. E ele escreve: mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade. A palavra longanimidade provém do grego macrotúmia, composto pelas palavras macros e túmulos. Macros significa longo. É dela que provém a palavra macarrão longo, uma massa longa. E a palavra macros indica algo longo, distante, afastado, remoto ou de longa duração. Túmus significa raiva, mas também incorpora a ideia de emoções intensificadas ou uma forte crescente paixão por algo. Quando são combinados no formato de uma só palavra, temos macrotúmia, que retrata a paciente moderação da raiva, portanto indica longanimidade. Ela pode ser traduzida com palavras de tolerância e paciência. Gente, eu confesso que quando eu li isso aqui, eu fiquei assim pensando, né? Porque é um fruto do Espírito que o Espírito Santo precisa de produzir em nós, que quer dizer uma paciência longa, né? Uma paciência longa mediante uma situação difícil, né? E logo me veio de manhã como que Deus ele é com a gente, que a palavra de Deus fala assim, que ele é longâmico com a gente também. Ele é longâmico. Você já parou para pensar? Eu vou citar o meu exemplo para que você consiga se posicionar em relação a você. Eu tenho 30 anos de convertida. Desses meus 30 anos, 22 anos eu passei dentro da igreja, indo aos cultos, participando, mas não me posicionando como deveria, não me praticando a palavra como o próprio Deus nos ensina, né?
como muitos cristãos hoje estão dentro da igreja, mas vão ao culto, mas na realidade o amor de Deus ainda não fluiu neles de uma forma tão grande que eles venham ser transformados. E eu vivi 22 anos da minha vida assim. 22 anos da minha vida dentro da igreja, sentado no banco da igreja, sem ter transformação nenhuma. E eu fico pensando como que Deus, ele agiu de uma forma longâmica comigo. Sabe por quê? Como que é interessante isso, a gente parar e analisar? Porque é o seguinte, ele não desistiu de mim. Ele teve uma paciência longa comigo. Ele teve até que o momento exato eu pudesse vir conhecer a palavra, me posicionar, sabe? E sair da condição que eu estava. E é isso que você precisa de ter em mente quando você está lutando por uma restauração de casamento. Eu preciso de ser uma pessoa longâmica com meu esposo. Eu tenho que agir de paciência, mas não é uma simples paciência. Quantas pessoas começam a lutar pela restauração do casamento? Aí ela ora 1 ano, 2 anos, 3 anos e ela para. Ela para porque simplesmente ela diz: não tem jeito, essa pessoa não muda, essa pessoa não vai mudar, essa pessoa não tem jeito, ela não está ouvindo a voz de Deus, né? Ela quer viver no pecado, né? E você precisa de se lembrar, no momento em que Deus entrou na sua vida, a longanimidade que Deus agiu para com a sua vida. Eu fiquei pensando nisso hoje de manhã. Deus esperou 22 anos até que eu viesse a me posicionar. Ele agiu de uma tal paciência longa. Ele não desistiu. Ele teve longanimidade com a minha vida. Por que eu estou falando assim? Para que você possa entender. Tudo aquilo que Deus ele coloca dentro da palavra de Deus, ele vem como um ensinamento para mim e para você, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Você é criatura feita à imagem e semelhança dele. Como que eu tenho que me posicionar mediante uma situação que eu estou vivendo? Seja um conflito entre pai e filho, filho e pai, filho e mãe, não sei, entre cônjuge, você que está na luta pela restauração do casamento. E a palavra para você nessa noite e você precisa orar para que Deus venha colocar dentro de você o fruto do Espírito, a longanimidade, para que você haja com longanimidade com seu cônjuge. A maior dádiva de um cristão é isso que eu mais falo, é você conhecer a palavra e aplicar essa palavra. Pastora, mas não é fácil. Não é. Mas pare e pense o que Deus fez para você. Quanto tempo Deus esperou que você se posicionasse de forma correta? Nós estamos no deserto, quando a pessoa está no deserto, a primeira coisa que ela descobre, que ela começa a orar e Deus começa a mostrar para ela, é como ela foi errada, como que ela também contribuiu demais para que o casamento chegasse a um ponto de separação, né? E é tão importante a gente entender isso, gente. É importante eu entender isso, porque quando eu entendo, é como se a gente vive estagnado no lugar. Aí quando a palavra de Deus vem, é uma oportunidade de você andar 2, 3 passos para frente, de você continuar caminhando. E nesse processo de restauração de casamento, se você não entende e não se posiciona da forma de ser uma pessoa longâmica com o seu esposo, pode dizer, você não tem esse fruto do Espírito.
porque somente esse fruto do Espírito é que vai te dar a paciência devida para que você espere, para que você, não importa a situação, porque eu vou esperar, e mesmo que a espera seja longa, eu vou ter paciência. A obra que Deus fez na sua vida, Deus ele não fez assim, ó. Qualquer pessoa pode dizer assim, Deus fez assim um passe de mágicas. Não. Deus ele pode até fazer assim, mas ele não faz dessa forma, sabe por quê? Porque ele precisa nos ensinar, ele precisa nos capacitar. E o ensino, ele demanda tempo, Então, essa é a palavra para você nessa noite. Restauração de casamento demanda muito você ter o fruto do Espírito, a longanimidade, você ter uma paciência longa, mediante a isso que você está passando, sabe? Porque o próprio Deus, ele sabe que na força, o ser humano, na própria força, nós somos limitados agindo na nossa própria força. Agora, quando nós reconhecemos que na nossa própria força a gente não consegue, e a gente começa a orar para pedir os frutos do Espírito, para que eles venham manifestar em nós, aí sim, na força do Espírito Santo, nessa longanimidade que é produzida dentro de nós através do Espírito Santo, nós somos capazes de esperar, seja o tempo que for. Esperar seja o tempo que for, porque dentro de nós existe um Espírito produzindo dentro de nós uma tolerância, uma paciência, não importa o tempo, porque o Espírito de Deus, quando você tem o Espírito de Deus, você não está atrelada ao tempo, você está atrelada àquilo que Deus está fazendo dentro de você. Nós vivemos uma situação de uma sociedade hoje que cada dia que passa, nós somos mais impacientes, né? Já parou como nós somos impacientes? Se a gente fica, você está numa fila do banco, né? Que hoje já tem lá, você já chega, você já pega uma senha, já tem lá assim uma televisão que fala qual que é o número da senha que a atendente está atendendo, você já sabe o seu número, né? E muitas vezes, se a pessoa demora mais um pouquinho no caixa, você já fica impaciente. Você fica, nossa, mas está demorando. Eu estava dizendo o seguinte, que na minha época, ia para o ponto do ônibus, não existia aplicativo de celular que eu pudesse entrar e ver aonde o ônibus estava, se ele estava demorando, se ele tinha saído se ele ia demorar mais 10, 15 minutos, ou seja, ele estava chegando quando eu perdia o ônibus, né? Eu tinha que ter a paciência sem saber que horas que ele ia chegar, se ele tinha passado ou não, porque tem hora que você chega no ponto onde você acha que ele já passou e ele não passou, aconteceu alguma coisa, né? Hoje hoje é uma geração que é o seguinte, você com tudo ali na mão, você tem um celular, te dá um aplicativo, você sabe aonde o ônibus está, você sabe exatamente a hora que ele vai chegar, né? E isso gerou dentro de nós, tem gerado dentro de nós uma falta de longanimidade, de uma paciência longa, né? Nós somos condicionados a qualquer situação que nós vivermos, a gente não ter paciência, a gente quer que as coisas aconteçam num passe de mágica, ou bem rápido, ou que aquilo não aconteça, o que eu faço, qual que é a minha tendência natural? Eu deixar aquilo para trás, eu não querer lutar mais, eu não buscar mais. E eu fico maravilhado como que Deus ele é. Deus ele sabia que existiria um determinado tempo em que nós íamos precisar muito desse fruto do Espírito dentro de nós. E eu digo que esse fruto do Espírito, a longanimidade, é algo fundamental para esses dias. É algo essencial para esses dias. Porque todos nós precisamos de ter uma tolerância, uma paciência longa para tudo aquilo que nós vamos viver. Seja para a restauração de um casamento, que a gente sabe que não é fácil, só quem passa ou quem já passou sabe como que é.
né? E Deus, ele tem as formas de agir da forma dele, né? Tem pessoas que com 6 meses, com 2 meses, tem pessoas que demoram 1 ano, 2 anos, eu demorei 2 anos, tem pessoas que é 3, tem gente que está 7 anos aí lutando, mas uma pessoa que ela está há 7 anos lutando pela restauração do casamento, posso dizer o seguinte, essa pessoa, ela foi batizada com o fruto do Espírito da longanimidade. Ela consegue ter dentro dela um fruto do Espírito que foi gerado pelo próprio Espírito Santo, da tolerância, da paciência longa, né? Por causa do propósito. Por causa do propósito. Olha, em Colossenses 3,12, Paulo nos ordena: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos e afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Essa palavra longanimidade aqui também, ela também está na mesma tradução do grego da palavra macrotomia, né, que é a longanimidade. Porém, Paulo, nesse versículo, ele está dizendo: revesti-vos. E essa palavra revestir, ela vem da palavra grego endu, que é usada em tempos, que é usado nos tempos do Novo Testamento para indicar a colocação de um vestuário ou de uma peça de roupa. Vestir-se corretamente do dia a dia, decidir qual roupa que eu vou no armário, escolher, né? Até isso, quando a gente se depara com esse tipo de situação, quando ele vem comparar aqui, isso demanda tempo também, porque às vezes você está indeciso, né? As roupas, por exemplo, elas não vão saltar do armário para você vestir, pelo contrário, né? Você vai usá-las, então você tem que ir até elas e escolher cada roupa, né? Mas o que isso tem a ver? Aí diz o seguinte: agora Paulo diz que se é para ser tolerante, paciente, longâmico, compassivo com as outras pessoas, você precisa escolher agir dessa maneira. E é difícil, né? Você escolher ter longanimidade. Foi isso que Paulo disse, né? Como eu disse aqui, só para a gente entender, o armário está lá cheio de roupas. Você precisa de ir lá e escolher qual roupa você quer vestir. A roupa não vai vir e vai pular no seu corpo, não. Você precisa decidir ir lá e escolher uma roupa. É a mesma coisa a longanimidade. Além de você orar e pedir a Deus, eu quero o fruto do Espírito, a longanimidade dentro de mim. Mas eu tenho que decidir praticar essa longanimidade. Eu preciso decidir. Andar em longanimidade é uma escolha, tanto quanto vestir as suas roupas, viu? Se você decidir vestir esse fruto do Espírito e andar nele, se você não decidir vestir esse fruto do Espírito e andar nele, isso não acontecerá. O que eu quero dizer para você nesse momento? Decida ser uma pessoa longâmica. Decida ter longanimidade, porque só quando você decide, o Espírito vai produzir isso dentro de você. Só quando você decidir, o próprio Espírito vai produzir isso dentro de você. E é fundamental para quem está num processo de restauração de casamento ter longanimidade. Eu ter paciência, tolerância de uma forma longa, sabendo que isso, na força do meu braço, eu não consigo. Agora eu preciso decidir para que o Espírito Santo opere isso dentro de mim. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você. É um ensinamento para que você venha praticar. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.